Pessoal, eu vou tá disponibilizando alguns vídeos a respeito de ligações, os fechamentos finais aí de motores elétricos, na verdade para os motores em geral. Então, você já se não é inscrito no canal, se inscreve, não deixa de estar curtindo aí o conteúdo aí para reforçar aí. Eu vou entender como que você tem interesse no conteúdo e nós prosseguir com o material. Em breve eu estarei postando o primeiro vídeo. Isso aqui é só uma anunciação do que teremos em breve. Tamo junto. Se inscreve no canal se já não é inscrito. Vamos que vamos. Um protetor térmico que eu poderia ter nesse ponto de ligação do comum aqui, ó. De repente eu poderia ter um protetor térmico aqui e esse protetor abriu. Então rompeu. Protetor térmico abriu, então rompeu a ligação do meu comum a todas as duas bobinas. Então nesse caso eu não teria conexão entre o meu comum e o terminal 3, nem o terminal 4 e nem linha e nada. Então teria um ponto aqui, um cabo, com ligação, que não teria ligação com nenhuma bobina. Somente esse comum acontece isso, e você ter ele que não tem conexão com nenhuma das outras bobinas. Vamos analisar aqui. Eu vou voltar aqui nosso esquema. Então vamos lá. Vou fechar novamente aqui para nós ver rapidão. Ó. Fechou aqui. Tirou o cabinho, não vou nem botar o nome agora, vamos deixar que seja comum. Fechou com o capacitor. Fechou no outro lado do capacitor e puxamos um linha. Então teria aqui um terminal 1, 2. O linha seria aqui na verdade. Pronto, vou deixar que seja assim, pessoal. Um comum, o linha e um dos terminais do capacitor. Que já está fazendo até a ligação dele aqui. Deixa eu tirar ele aqui. Pronto. Comum e linha. No caso eu tenho um terminal, 2, 3 e tenho mais um aqui que seria a conexão com o capacitor. Não coloquei aqui, deixa eu fazer aqui para nós entender melhor. Ficou embaraçado aqui o entendimento, na verdade. Então, a saída desse terminal aqui é onde eu puxo linha e puxo o terminal do capacitor. Lembra-se. Tá vendo? Então, teria aqui terminal 1. Aqui eu vou botar o nome. Para nós não... Vamos dizer que o 1 seria meu comum. Vou mudar aqui a cor desse negócio. A cor mais viva. Então, vamos dizer que nosso linha seria terminal 1. Nosso linha não, nosso comum. Nosso linha seria terminal 2. O terminal que liga ao capacitor seria o 3. E o outro lado que liga o capacitor, deixa eu tirar aqui essa pergunta, não tem para quê. Que aqui eu estou considerando que o capacitor já está conectado no circuito. Pessoal, entendo isso aí, né? E seria o terminal 4. Se o capacitor já está conectado ao circuito aqui, ou seja, eu poderia muito bem estar removendo o capacitor aqui, tirando o capacitor desse ponto aqui, ó. Poder tirar o capacitor, tá vendo? Então vou deixar aí assim. Vamos dizer que eu tirei o capacitor. Estou só com os terminais, ó. Terminal 1, 2, 3 e 4. Eu sei que 3 e 4 é o terminal do capacitor. Beleza. Então, rompimento no protetor térmico que está aqui no meu comum, neutralizaria geral a conexão desse terminal com qualquer ponto do motor. Então não teria resistência ômica mais com terminal algum. Então, quando você medir um terminal, um dos terminais desse motor, que não dá resistência ômica para nenhum dos outros terminais, então certamente o protetor térmico abriu. Quando você mede os dois terminais do capacitor que tem resistência ômica, certamente não tem rompimento entre bobina principal e auxiliar, elas estão intactas. Então resta você agora verificar o linha, se ele está dando continuidade para um dos terminais do capacitor, que vai dar valor ômico zero. Se você encontrou valor ômico zero e tem resistência ômica nos dois terminais do capacitor, ó, dê atenção a isso aí, pessoal. Você encontrou uma referência com valor ômico zero, tem resistência ômica nesses dois terminais do capacitor. Aqui geralmente é onde você vai encontrar o maior valor ômico, porque é a soma das duas bobinas. Quando você tem essa resistência, encontrou um ponto de referência com resistência ômica zero e o motor não funciona, se tiver conexão para esse outro terminal, que no caso seria o nosso comum, tem problema com alguma dessas bobinas, pode ser curto de uma dessas bobinas, pode ser curto das bobinas desse polo com a desse, na verdade desse conjunto aqui da principal com a da auxiliar.
capacitor não está tendo capacitância suficiente para esse motor funcionar, alguma coisa errada. Só que aí você, por exemplo, o motor não funciona e tem resistência ômica aqui, encontrou esse ponto de referência zero, tem valor ômico daqui para cá, então você resta agora comparar. Qual o valor ômico que você tem nessas duas bobinas aqui? No caso do motor de máquina de lavar, o valor você encontra nos dois terminais do capacitor, você vai encontrar metade dele entre um dos terminais do capacitor e o comum, e entre o outro e o comum. Você já tem essa referência no motor de máquina de lavar, porque as bobinas são idênticas. Essa é idêntica a essa. Então, a resistência ômica dessa mais a dessa vai dar um valor idêntico na saída aqui dos dois terminais de capacitor. Se você teve 40 ohms nesses dois terminais, certamente essa bobina vai dar 20, essa também vai dar 20. Se você teve 50 ohms nesses dois terminais, essa vai dar 25 e essa vai dar 25. Se você só teve 30 ohms nesses dois terminais, essa é para dar 15 e essa é para dar 15. De repente, se você teve 30, essa deu 20 e essa só deu 15, na questão do motor de máquina de lavar, você já sabe que tem problema com o seu motor, viu? Sempre vão dar valor idêntico. Já no motor de tanquinho, não vai lhe dizer nada. Você, por exemplo, teve 40 ohms aqui, de repente mediu aqui, deu, vamos dizer, 23, e mediu aqui só deu 17. Não tem problema. Geralmente ele muda, que nem eu mencionei antes. A auxiliar não é idêntica à principal. Então, o que é que nós teríamos a observar mais a seguir aqui? Deixa eu ver com outro esquema. Pronto, pessoal, aqui já está fechado o motor, como eu mostrei anteriormente para vocês, ó. Capacitor. Então aqui é fim, ó, das bobinas, início com início. Teríamos o cabinho aqui comum, ó. Cabinho comum. Os dois cabos que faz ligação para o capacitor, ó, seria a ligação desse para cá, ó, e a ligação desse para cá. Então aqui seriam os dois cabos de saída do motor. No caso eu teria 1, 2, e eu teria meu linha. Entendendo? Saída desse terminal vai direto com um cabinho para ligar para o capacitor. Saída desse aqui vai fazer um jump, ligando um linha e um terminal para fazer ligação para o capacitor. Caso eu coloquei aí, não seria nem aí. Seria aqui, ó. Vamos dizer que seria aqui. Deixa eu botar aqui uma cor diferente. Vamos dizer que esse aqui seria meu linha. Terminal vermelho aqui, por exemplo, seria para capacitor. Um terminal azul seria, por exemplo, meu comum. E mais um terminal aqui que poderia ser outra cor, não interessa muito a questão de cor. Você saber isso aqui. Um terminal, 2, 3 e o comum 4. Então faria o fechamento do nosso motor. Vamos ver mais um esquema. Pronto. Eu já completei, puxei até os cabinhos. Tá vendo? O linha. Os dois terminais que vão ligar o capacitor. O capacitor. O nosso comum. Show de bola. As ligações aqui permanecem as mesmas. Isso aqui é simbolizando a colocação dentro do estator. Continua a nossa ligação. Você vê que aqui o capacitor, eu conectei o linha agora embaixo. Ó. Tá vendo? Conectei o linha na parte de baixo. Então esse motor, em consideração esse esquema anterior. Vê que o linha está em cima. Então aqui nosso motor, vamos dizer, giraria no sentido horário. Quando esse outro aqui eu coloquei o esquema na parte de baixo, giraria no sentido anti-horário. Mudei a alimentação de um lado do capacitor para o outro. Estou usando agora essa bobina como sendo a minha principal. Quando está aqui, eu estou usando ela como auxiliar. Ou seja, a alimentação está entrando direta na principal, através do capacitor na auxiliar. Aqui estamos o inverso. Show de bola. Você vê que agora eu mudei o modo de ligação. Meu comum está desse lado de cá. E minha ligação para capacitor agora está no lado de cá. O que isso aconteceria, pessoal? Vamos dizer que meu único ponto de ligação que eu posso colocar meu linha é na bobina principal. No caso do motor de tanquinho. Vamos agora abordar a questão sobre se fosse um motor de tanquinho. Então só tem um lado no meu motor para colocar meu linha. Esse lado da bobina principal. No caso eu não posso usar a bobina auxiliar trazendo a alimentação para cá. E eu preciso que esse motor gire num sentido específico. Vamos dizer que seja sentido horário. Então vamos dizer, se eu colocar meu capacitor aqui, ó, do lado esquerdo, alimentando a auxiliar através do lado esquerdo da ligação dela, então aqui meu motor gira no sentido horário. Quando eu coloco ele nesse outro modo aqui, ó, capacitor do lado direito, esse ponto aqui, ó, capacitor está no lado direito,
o linha está iniciando na parte de cima aqui da principal pelo lado direito, ó, e o capacitor está lá direito. Então vamos dizer que nesse ponto aqui esse motor funcionaria e fazendo o fechamento para o capacitor no lado direito das bobinas, ó, esse motor aqui funcionaria no sentido anti-horário, e esse outro aqui, ó, eu botei o capacitor agora pelo lado de cá, não mudou nada a questão dos fechamentos, pessoal. Mudou apenas o lado que eu fechei e deixar meu comum. E trouxe o capacitor agora para cá, ó. Ele aqui giraria no sentido contrário. Vamos dizer que aqui ele giraria no sentido horário. Então, eu posso usar o capacitor desse lado das bobinas no fechamento ou desse lado. Como também posso já fechar meu comum desse ou do outro. Igualmente eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Meu comum está desse lado, porém a alimentação do capacitor está sendo feita na auxiliar. No caso do motor de máquina de lavar, não se preocupa com esse lado do capacitor, porque ela usa isso aqui para reversão. Alimento desse lado gira para um lado, alimento desse lado gira para outro. Já no bitanquinho não. Se o alimento desse lado eu estou alimentando diretamente minha bobina principal, e se o alimento desse lado eu já estou alimentando diretamente minha bobina auxiliar. Porém, quando você for rebobinar, simplesmente você pode adotar o esquema elétrico com a quantidade de espiras e bitola de fio idêntica. Mas para isso você vai ter que fazer uma modificação no esquema original. Mas é válido fazer, se você deu rotação no sentido que você deseja, é só tirar o linha desse lado e trazer para esse. Usando os esquemas idênticos. Vamos ver mais um. Aqui partimos para um novo esquema elétrico. Esse aqui é um motor de 2 polos. Vamos deixar esse assunto mais para frente. Eu acredito que por enquanto estamos de boa com esse assunto ali, máquina de lavar e tanquinho. Esse outro aqui é outro assunto que vamos misturar agora no momento. Então, pessoal, ficamos por aqui. Acredito que vocês tenham dado para entender bastante aí o que eu quis passar para vocês.